Olá, irmãos. Nós estamos juntos novamente para darmos prosseguimento à meditação na Palavra de Deus nesse domingo. Estamos já meditando algumas mensagens, alguns vídeos anteriores sobre a perseverança do crente ou a segurança eterna do crente. Uma doutrina muito importante que está no contexto da doutrina da salvação e cremos necessária para nosso fortalecimento e edificação espiritual. Nós estamos olhando para os alicerces dessa doutrina. Nós ainda teremos mais uma mensagem falando sobre alicerces e depois as controvérsias e o entendimento deturpado dessa doutrina. Então, nós teremos ainda duas mensagens relacionadas a esse tema. Essa doutrina, no meio evangélico e no meio batista, ela é comumente conhecida com a seguinte expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. Nós já vimos na mensagem anterior que essa doutrina está relacionada, ou está embasada em outras doutrinas da salvação. E nós estamos abordando aqui o seu fundamento. Falamos sobre a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. E a ideia, ao abordarmos esses fundamentos, a comparação que nós podemos fazer é com um carro. Um carro, ele possui 4 rodas e todo o sistema de amortecimento. E quando as rodas estão bem calibradas e o sistema de amortecimento está bom, esse carro ele vai seguir viagem. Mas se houver algum problema num dos amortecimentos, se um pneu cair num buraco, esse carro, então, ele vai ter problema para se movimentar. E a ideia é essa: nós só vamos ter convicção e realmente entender a doutrina da perseverança do salvo, que o do crente, que uma vez crente, salvo, salvo para sempre, e que o crente não perde a salvação, se as bases estiverem bem alicerçadas e haja um entendimento do que a Bíblia ensina. Hoje nós vamos falar sobre outros 2 fundamentos. Falamos sobre 2, vamos falar 2, talvez na próxima 3 fundamentos. Os 2 fundamentos que vamos falar hoje, que são base para essa doutrina da perseverança do crente, é a imutabilidade de Deus e o amor de Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre essas 2 doutrinas. A primeira, a Bíblia nos ensina que Deus ele é imutável em sua essência, caráter, atributos, propósitos. Nas suas promessas, Deus é imutável. Ou seja, Deus, ele, no seu ser, na sua essência, ele não se altera. Ele não passa por mudanças. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vemos em vários textos. Eu gostaria de ler o Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus ele possui essa característica única, ele é o único ser que não teve princípio, não terá fim, ele é eterno, vive no eterno presente. E Deus criou todas as coisas. Tudo o que existe foi criado por Deus, por ele, portanto, ele é antes
de todas as coisas. No Salmo 102, verso 25 a 27, o texto da palavra de Deus diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como uma roupa, os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O céu, o sol, as estrelas, a lua, foram criados por Deus, pelas mãos de Deus. Eles vão acabar ou vão ser transformados e eles vão mudar. Algumas coisas vão desaparecer, outras vão ser mudadas. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele nunca terá fim. Esse atributo divino distingue Deus de todos os outros seres, porque todos os outros seres foram criados por Deus. Mas Deus é o único que é eternamente o mesmo. Ele foi, ele é e ele sempre será. Deus não muda na sua essência, Deus não muda nos seus atributos, Deus não muda os seus planos, Deus não muda as suas promessas, Deus não muda a sua justiça, Deus não muda o seu amor, Deus não muda também as suas ameaças, a sua condenação. Essa doutrina da imutabilidade de Deus, ela é difícil de ser aceita por muitas pessoas, né? Porque nós mudamos. E nós fomos criados por Deus e participamos de um processo de nascimento, crescimento, reprodução, velhice e morte. E nós julgamos Deus com o que nós conhecemos. Portanto, é muito difícil para muitas pessoas aceitar que Deus não muda, nunca mudou e nunca vai mudar, porque eles querem comparar Deus a nós que fomos criados por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é um espírito puro, perfeito, e que ele não teve início e não terá fim. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Então, Deus é espírito, Deus é luz, Deus é perfeito e Deus, ele é imutável. Deus é eterno em si mesmo. O amor de Deus, portanto, pelo seu povo é um amor eterno. Deus não muda. Por isso que o que Deus promete, ele cumpre. E o que Deus fala, ele não vai mudar. O amor de Deus pelo seu povo não vai diminuir. E a sua graça não vai acabar. Em Tiago, no capítulo 1, verso 17, Tiago diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então Deus não muda, não há nada que aconteça em Deus que torne ele diferente. Deus permanece, portanto, o mesmo. Em 1 Samuel 15, 29, o texto, na palavra de Deus, diz assim: e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para se arrepender. Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não muda.
Isaías 46, de 9 a 10, o profeta Isaías diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então Deus, ele é único, não existe nada igual a ele. Ele anuncia o fim desde o princípio, ou seja, para ele não existe passado, presente, nem futuro. Tudo está diante dele, num presente eterno. Ele anuncia o que vai acontecer na antiguidade. O que ele anuncia, o que ele fala é verdade, é firme, e ele vai fazer toda a sua vontade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é imutável. Deus é eterno. Ele não está restrito ao tempo ou qualquer circunstância. Ele criou o tempo. Ele criou todas as coisas. Portanto, ele existe antes de que qualquer coisa existisse. Deus, por ser eterno, imutável, ele é perfeito. Para que uma mudança ocorresse em Deus, algo precisaria ser adicionado a ele, ou algo precisaria ser tirado dele. Para que isso acontecesse, ele não poderia ser perfeito. Deus não precisa de nada. Ele não precisa mudar, porque ele é perfeito. Ele não pode ser mais perfeito do que ele é, e ele não pode ser imperfeito, porque ele é perfeito. Deus não muda de ideia. Ele não recebe novos conhecimentos, porque tudo que existe é fruto da sua sabedoria. Então, nada que existe pode produzir algo que ele desconheça. Tudo está patente diante dos seus olhos. O que está acontecendo hoje com essa pandemia e os desdobramentos de todas essas crises, Deus conhecia desde a eternidade. Ele criou todas as coisas, ele estabeleceu a história, ele criou o tempo. Então nada foge ao conhecimento de Deus, porque tudo foi criado a partir desse conhecimento. Para Deus não existe novas informações, não existe algo que ele não sabia, alguma circunstância diferente do que ele planejou, nada disso existe. Tudo foi estabelecido por ele, todo conhecimento é dele, ele possui passado, presente e futuro. Quando Deus falou com Moisés, Moisés queria saber qual era o nome de Deus, qual é o seu nome. E Deus disse, eu sou, eu sou. Ou seja, a ideia aqui é de um eterno presente. Eu existo. Eu sou imutável. Eu sou Deus. Então, Deus, ele é imutável. No Salmo 146, 10, o texto diz, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Deus reina para sempre. De geração em geração. Eternamente. Porque ele é Deus. Jesus, ao se encarnar, ele não deixou de ser Deus. A sua essência divina não foi alterada. As duas naturezas, humana e divina,
se uniram, mas permaneceram em suas essências. Jesus continua sendo Deus e ele permanece eternamente. 1 Pedro 1, 18 a 21, o texto diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então nós fomos salvos, redimidos pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, e que ele é conhecido, ele foi estabelecido antes da criação do mundo. Antes de Deus criar qualquer coisa, Deus já havia estabelecido o plano de salvação, o que o seu Filho Jesus viria fazer aqui, o sacrifício que ele apresentaria pelos nossos pecados, antes da criação do mundo. Em Hebreus 13, capítulo 13, verso 8, o texto da palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, ele como Deus, ele não mudou, ele continua sendo eterno, ele continua sendo perfeito, ele manteve a sua natureza divina. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, o texto da palavra de Deus diz assim: e adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, em cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus, o sacrifício dele já foi preparado, planejado, determinado antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa fosse criada, porque Deus, ele é eterno, ele sabe de todas as coisas, e Deus, ele não muda, tudo que ele faz é perfeito, ele não é pego desprevenido ou despreparado. Deus é imutável, tudo o que ele faz, tudo o que ele irá fazer, tudo já está determinado. Ele não muda na sua maneira de agir, cuidando da criação e do seu povo. Então Deus, ele é imutável. E por ele ser imutável, ele não vai descumprir das suas promessas. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar à própria sorte. Ele vai nos sustentar e nos ajudar a perseverar na fé e na vida cristã. Com relação ao amor de Deus, o amor de Deus também é imutável. Um Deus imutável, um Deus perfeito, possui um amor perfeito. Ele expressa o seu amor para conosco. E talvez um dos textos mais conhecidos e mais belos na Bíblia seja João 3,16, uma declaração de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto muitas vezes é deturpado por pessoas que não meditam seriamente na Bíblia, ou não creem nessa grandeza de Deus e nessa imutabilidade de Deus. Ele nos ama, Deus nos ama, mas o amor de Deus existe por sua própria escolha. Ele decidiu amar.
Ele decidiu nos amar. O amor de Deus, portanto, é um ato da sua vontade. Ele nos ama e por isso ele nos salva. Mas a Bíblia também ensina que seu amor, ele é discriminatório, ele é particular. Deus ama o seu povo, aqueles que ele escolheu para a salvação. Em 1 João, no capítulo 4, verso 10, o texto diz assim: nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, nós não amamos a Deus, nós estávamos perdidos, entregues no pecado, mas Deus nos amou e ele enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então há uma condição. Só vai se beneficiar do amor de Deus, só vai receber esse amor aqueles que creem em Jesus. Aqueles que não creem, portanto, estão fora desse amor salvífico de Deus. O amor de Deus para o homem, para salvá-lo, não é um amor indefinido, genérico, universal. Esse amor, ele possui destinatários. Ele possui um grupo em particular que é objeto desse amor. Em Jeremias 31:3, a palavra de Deus diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama com amor eterno, um amor imutável, e ele nos atrai com amor, com bondade para si. Então esse amor de Deus, ele existe no seu coração e não no objeto amado. Ou seja, Deus nos ama porque ele quer amar. Deus derrama o seu amor para conosco através da salvação em Cristo Jesus, porque ele decidiu nos salvar. O amor de Deus é restrito àqueles que Jesus salvou. Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama não porque nós amamos a ele. Em Efésios, no capítulo 2, de 4 a 6, o texto na palavra de Deus diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus nos amou. Nós estávamos mortos em ofensa, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não tínhamos o desejo de amá-lo. Éramos seus inimigos, um coração cheio de rebelião, ódio, amargura, rebeldes contra Deus, contra a sua lei, contra a sua santidade. Mas ele nos amou de maneira espontânea. Ele nos amou e a fonte do seu amor é ele mesmo. Seu amor é imutável, é eterno, é para sempre, porque esse amor de Deus não se baseia em nós,
no objeto amado. Mesmo que nós mudemos, a dimensão do amor de Deus não vai mudar. Se o amor de Deus sobre nós fosse causado por algum bem, por alguma beleza, por alguma sabedoria, bondade ou ação nossa, né? Deus visse algum mérito em nós e assim Ele nos amasse, esse amor poderia diminuir se nós mudássemos, se nós deixássemos de obedecê-lo, se nós enfraquecêssemos na fé. Mas o amor de Deus para conosco é baseado nele. Portanto, ele não muda, ele não deixa de nos amar, ele não nos ama menos do que amava no início, e ele não vai deixar de nos amar ou diminuir o seu amor no futuro. Deus conhece quem nós somos, o que nós fazemos, nossos pecados, nossa rebelião, nossa ofensa, nossa falta de fé, tudo isso Deus sabe. Tudo está patente aos seus olhos. Ele planejou todas as coisas. Então, o amor de Deus para com o seu povo não é fruto de algo que nós fazemos para agradá-lo, mas é fruto da sua vontade, da sua determinação em nos amar. Algumas vezes nós amamos uma pessoa e nos arrependemos porque demonstramos amor, mas essa pessoa nos traiu, essa pessoa mudou, essa pessoa não valorizou o nosso amor. Só que com Deus é diferente. Ele ama e ao nos amar, ele nos santifica, ele nos transforma, ele nos dá uma nova vida. Então o amor de Deus muda o objeto amado. O amor de Deus age no homem que ele ama para produzir nele arrependimento, salvação, santidade, alegria, paz. Esses são efeitos do amor de Deus. Deus, ele coloca o seu amor no nosso coração. Ele transforma o ser amado à sua imagem. Então Deus nos ama, mas ele nos ama não simplesmente nos aceitando como nós somos, mas Deus nos ama para nos dar uma nova vida, para nos salvar, para nos regenerar, para nos dar uma viva esperança. Ele santifica aquele a quem ama, ele coloca o seu amor no coração daquele quem lhe ama, ele transforma. O objeto principal do amor de Deus é o seu povo, é a sua igreja, seus escolhidos, seus eleitos, que a Bíblia chama a propriedade particular dele. Em Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, o texto na palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor
da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então Deus, ele nos elegeu, ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, nesse projeto eterno de criação, de tempo, de universo, de homem. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que Jesus, o Cordeiro Eterno, morresse por nós para nos salvar. Mas ele nos elegeu, ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, aqueles que ele escolheu, que ele elegeu, Deus age na vida dessas pessoas, levando a salvação, perdoando os seus pecados, colocando o seu espírito. Há uma mudança na vida dessa pessoa. Deus nos predestinou para filhos de adoção. Deus nos adota através de Jesus Cristo, segundo a grandeza, a beleza da sua vontade. O que motivou Deus a fazer isso foi só nele. Nós não podemos compreender, entender o que aconteceu, mas Deus fez isso para o louvor da sua glória. E agora nós temos a redenção, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Seu amor nos predestinou para filhos da adoção. Ele nos amou em Cristo, como ele ama Cristo. Seu amor nos tornou aceitos por ele, através de Cristo. Seu amor baseia-se no seu prazer, na sua bondade, na sua vontade boa, perfeita e agradável, no seu bom propósito da sua vontade, é que diz o verso 5. De acordo com esse conselho de Deus, com esse propósito de deliberar, de fazer, de uma vontade eterna, de uma vontade divina, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus. Sabia que não havia nada em nós que merecia o seu amor, nada que pudéssemos justificar o amor dele para conosco. Deus nos ama em Cristo e esse amor não muda. Esse é um amor eterno. Os seus escolhidos, aqueles que foram predestinados para a salvação em Cristo, vão ser salvos e vão gozar desse amor por toda a eternidade. O amor de Deus não sofre variação. Esse amor de Deus para com o seu povo reflete o amor de Deus para com Cristo. Nós somos amados em Cristo. João, no capítulo 17, do verso 23 ao 24, diz assim, Jesus fazendo aquela oração sacerdotal: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles, como tens amado a mim. Então, Jesus, ele conversando com o Pai, ele diz, né, ele ora pela unidade, para que sustentasse o seu povo, para que eles conhecessem a ele, o Pai, e que eles pudessem entender esse amor que Deus tem para com o seu povo. O amor igual ao amor que Deus tem para o seu Filho.
Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então, nessa relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, há um amor entre as três pessoas. Esse amor é perfeito. E existia antes da fundação do mundo. E mesmo no propósito de salvação, do sacrifício de Cristo, de todo aquele sofrimento, tudo isso foi planejado, foi determinado, motivado pelo amor, o amor de Deus para com o seu Filho, o amor de Deus para conosco. Deus não vai nos abandonar. Deus é imutável. Deus não muda. Deus não sofre variação. Ele não mente. Ele não engana. Ele não se arrepende. Jesus não vai deixar de nos amar. Ele nos ama como Deus, o Pai, o ama. E Deus nos ama com amor eterno em Cristo Jesus. Seu amor não é circunstancial. Seu amor é baseado na sua vontade bondosa, graciosa e misericordiosa de nos salvar, de nos transformar, de nos resgatar para a vida eterna no novo céu e na nova terra. Que essas palavras nos consolem e nos reanimem. Deus abençoe a todos.